Tem uma pergunta aqui já. Quem quiser uma pergunta, sinaliza para ela. Boa noite. Bem-vindos. Muito significativo para a gente. Meu nome é Alcides. Eu andava desconfiado que tinha virado um dinossauro, mas hoje eu tenho certeza. Eu me perguntava quem esteve na oitava e eu levantei. Eu acho que o único que levantou a mão aqui. Eu era um guri, tinha 19 anos. Estava no movimento estudantil. Mas, na verdade, eu quero fazer um questionamento e, como está sendo gravado e transmitido, é provável que eu seja apedrejado por algumas pessoas, inclusive do movimento sanitário. Eu estou afoito para ser apedrejado, depois eu explico por quê. Uma das tradições do movimento sanitário, nas suas gerações iniciais, pelo menos, é um referencial gramsciano. A noção principalmente de revolução passiva, e que no histórico do nosso país, a maior parte da conquista de direitos sociais, de consolidação de políticas públicas, pelo menos como tensões normativas, não como materialidade política, ocorreram em transições conservadoras. O voto feminino na década de 30, na ditadura Vargas e tal, e que o SUS seria mais uma dessas inserções e transições conservadoras. E que, portanto, se justificaria a estratégia de inserção no Estado para, a partir daí, em conjunturas desfavoráveis, traficar pequenos avanços, e conjunturas favoráveis a avançar de uma forma mais séria. Essa é uma leitura que essa geração fez, iniciativas foram tomadas, e aí o questionamento que eu faço é o seguinte: depois de 30 anos, qual é a autocrítica que o movimento sanitário faz sobre essa estratégia? E aí, eu, por exemplo, escrevi um artigo, publiquei um artigo, acho que 2 anos atrás, sobre esse assunto, fazendo autocrítica e fazendo crítica, e eu imaginei que eu ia ser apedrejado e fiquei pasmo de que não houve nenhuma reação. Alguns olhares tortos, mas nenhuma reação. Aí eu fiquei me perguntando por que não tinha havido nenhuma reação às provocações que eu tinha feito, inclusive algumas foram levantadas nessa tua última intervenção. Que é a questão sobre como é que se legitima uma política pública, não só a partir de estratégias institucionais ou pequenos avanços, puxadinhos, que é típico da política incremental. E esse silêncio, ele me fez refletir, porque eu fiquei imaginando, eu não fui provocativo o suficiente nos questionamentos, ou resolveram não reagir para... E aí eu me dei conta que em vários momentos, inclusive no movimento sanitário, eu imaginei disputar os SEBs uma vez e fui convencido a desistir da disputa com o discurso de que a gente não devia disputar em instâncias como os SEBs ou o Abraço. Isso aconteceu na minha história de vida. Fui, inclusive, convencido por grandes figuras, E aí eu fiquei imaginando em que medida o movimento sanitário também não tinha se transformado numa instância, onde tu tem uma aristocracia, as pessoas estão sempre nos mesmos congressos, falando as mesmas coisas, que são importantes, são significativas, mas que não vai além dessa perspectiva incremental. E aí, outra reflexão que eu fiz foi, eu acho que talvez as pessoas não leiam mais textão. Pelo menos o pessoal mais jovem, será que essas pessoas ainda leem artigos da revista Saúde e Debate? Ou a repercussão vai ser maior se eu fizer uma provocação no Facebook, no WhatsApp, que eu acabei fazendo muitas vezes, inclusive também. E aí eu acho que tem uma série de questões que são complexas, que tem a ver com essa análise do que seria o incremental, mas uma questão importante também, vou terminar, eu estou falando muito. Na história do nosso país, nós também vivenciamos momentos de regressividade, mas era um caráter regressivo em conjunturas adversas. Só que eu acho que a gente precisa analisar o bloco, usando o Gramsci de novo aqui, o bloco histórico que nós estamos agora. Quer dizer, a regressividade, ela não é mais uma característica eventual. Ela é da natureza do bloco neoliberal. Não estou falando aqui de neoliberalismo só como política econômica, mas no sentido ampliado, que se trabalha essa questão.
E o caráter, aí sim, de natureza regressiva e de caráter disruptivo, a gente amplia esse debate sobre a questão da democracia. Eu acho que são questões que a gente precisa realmente refletir e trabalhar numa linguagem onde a gente possa incluir esse pessoal que está chegando agora, as gerações que estão chegando para discutir e para se te provocado nessa discussão, que tem a ver com uma autocrítica que a gente precisa fazer. Algumas gerações, a minha geração do movimento sanitário precisa fazer. A gente precisa assumir a autocrítica não no sentido de destrutivo, desmotivador, paralisante, mas no sentido que foi colocado e foi repercutido aqui. Quer dizer, nós precisamos de uma autocrítica que nos coloque de novo na linha de frente, não só do debate, para que a gente não confunda resistência com redução de danos na política. Nós temos política de redução de danos como proteção social, a política setorial. Agora, nós estamos acuados e chamando de resistência o que, na verdade, é uma política de redução de danos, do ponto de vista da conjuntura. E nós temos que sair dessa armadilha e nós temos que ter ousadia e criatividade para, a partir da autocrítica das nossas gerações e da implicação das gerações que estão chegando, fazer a diferença de novo. Acho que a gente passa uma rodada. Boa noite, parabéns aos palestrantes. Fiquei curioso sobre a temática porque eu sou funcionário público há muitos anos, na Secretaria de Saúde de Porto Alegre e na Secretaria do Estado. E agora estou no mestrado de saúde coletiva, dar uma ressignificada de tudo que eu fiz também, né? E pensando numa perspectiva histórica, se teve avanço, sim, né? Se desencastelou dos hospitais a questão da saúde, a questão da atenção primária, que avançou tanto que as pessoas se apropriaram. Antes era um hospital tal, agora as pessoas falam do meu posto de saúde. Reclamam, mas estão lá, né? Então teve, eu acho, uma apropriação, né? Eu estou usando isso só como uma figura de linguagem, dentro do posto de saúde, né? Tem um simbolismo nisso, né? E os indicadores de saúde, se olhar numa perspectiva dessas décadas todas, melhoraram, né? Não esquecendo o que o Alcides falou, nesse vai e vem, avanços e refluxos, né? Eu acho que aos poucos foi se avançando mesmo, né? Eu acho que a doença, viu, Célia? Eu posso dar o diagnóstico, então, intoxicação por chumbo. Intoxicação por chumbo, o nosso problema. Tem coisas que a sensação que estão botando aos anos de chumbo, né? O Boaventura de Souza Santos falou numa palestra há pouco tempo aí da nossa democracia híbrida, né? Esses arranjos totalitários existem sempre. A gente não pode se enganar, né? Em todas as matizes ideológicas. Então acho que talvez na fala tem um pouco de autocrítica, acho que nesse aspecto. Não é esquerda ou direita só, mas na verdade é que arranjos democráticos a gente consolida. Eu acho que faltou, talvez, não só a legitimidade, mas precisamos fazer os reforços legais também. Isso vai fazendo a costura histórica. Há pouco eu assisti uma fala também sobre orçamento participativo, 30 anos, começou em Porto Alegre. E eu fiquei curioso por assistir. Tem mais de quase 12 mil experiências no mundo em 70 países agora. E claro, não iguais ao que é Porto Alegre, cada país com suas características. 60% dessas experiências são em países que têm legislação implantada, são 7 países. A Polônia não tem, tem uma legislação de cooperação de participação, não sei em que formato, porque a palestra era sobre o mapas que se lançar sobre orçamento participativo. Então, um pouco acho que é para elogiar a iniciativa, porque eu acho que essa construção desse espaço, por exemplo, essa passagem de bastão de gerações é o que faz a gente não esquecer, né, tudo que se passou e se mover para avançar. Né? E eu acho que o avanço do colocar temos eleições, né? E a gente tem que olhar na perspectiva de quem é que está defendendo a democracia. Não estou falando de partido X ou Y, porque agora é a civilização versus a barbárie, né? É o totalitarismo versus a democracia. É isso que está em jogo.
né, para além da reforma sanitária, é uma reforma de Estado que a gente precisa muito mais profunda, né? E o momento de agir, eu acho, é nesses espaços e onde a gente puder ter espaço de convivência mesmo, né? E olhar e se envolver nas eleições. Tem que se envolver. Tem que ir para a prática. Não adianta a gente também ficar só, né, encastelado na universidade. Vai ter que tomar a rua de outro jeito, né? Eu fico assim um pouco, fico comovido assim, com essa questão toda da discussão por muitos anos de militância, né, que se encontra. Né? E eu acho que todos que se envolveram todos esses anos estão aí para sustentar isso também, né? E passar o bastão. Acho que o importante é isso. Né? Então, obrigado aí pela atenção. Bom, boa noite a todas e todos. Bastante contente por estar aqui e assistir às falas breves, bastante sintéticas, mas bastante esclarecedoras para mim. Eu acabei escrevendo porque eu acho que fica melhor de eu sintetizar e me perder na conversa e levar muito tempo. Meu nome é Luiz Flamarion, sou usuário e conselheiro do Conselho Municipal de Saúde de Gravataí. A história é feita pelo movimento constante de todos os atores. Os favoráveis à nossa visão de mundo e também os contrários. Então, quando uma visão consegue prevalecer em determinado momento, como hoje prevalece uma e há 30 anos atrás prevaleceu outra, ali, naquele momento, já começa a ação do sentido contrário. Porque está sempre jogando, pesando essa balança para um lado e para o outro. Quer fazer com isso uma linha de concordância. Com a segunda palestrante, me perdoa, não vi a apresentação do teu nome, porque eu cheguei aqui, nós chegamos aqui um pouco atrasados. Então eu quero fazer essa linha de concordância de que sim, essas mudanças em termos de democracia, elas acontecem sim de forma lenta, de forma gradual e muitas vezes nos colocam em determinadas posições que nos deixam engressados. Me parece então que neste momento no Brasil a gente tem isso não tão devagar assim. A coisa está bastante acelerada, porque em 8 meses o cara já bateu no peito, deu um soco na mesa e disse: quem manda sou eu. O cara quer trocar delegado da PF, o cara quer nomear ministro do STF, o cara quer fazer tudo. Então ele está numa rota muito rápida para um regime mais fechado, no meu modo de ver. Meus cabelos brancos já me denunciam que eu peguei um certo período do período ditatorial aqui no país. Nisto que eu falei, por que não saiu certo as diretas já? Porque naquele momento já tinha contraposição. Por que o SUS não saiu integralmente público, de qualidade? Porque lá teve alguém na contraposição botando permitido a iniciativa privada. Sempre, a gente tem que entender essa dinâmica de que existe sempre sim o esforço, e não é de dois lados, é multifacetado. Porque mesmo na nossa visão de mundo, tem diferentes visões sobre o caminho a trilhar. É mesmo essa estratégia ou aquele objetivo final, tem muitas coisas a se colocar, mesmo dentro de um campo de ideias. Concordo sim com a primeira palestrante, séria, né? De que tem que ter muita unidade, porque só pela unidade é que se conseguiu romper com aquele período ditatorial de mais de 20 anos. E eu não quero parecer tão dramático assim, mas a gente caminha a passos largos, tá? Para algo muito semelhante ao que está acontecendo. Por último, quero dizer que o processo ditatorial, aquele de 64, ele levou 4 anos para ele recrudescer e fechar completamente o regime. Ele foi até 68 com o AI-5, para ele realmente se consolidar numa ditadura ferrenha de
de caçar as pessoas, de morticínio, de tortura mais fechada. E aí levou outros 15, 16, 17 anos para conseguir abrir. Esperemos que a gente não chegue nesse processo tão agudo. Quanto ao Sistema Único de Saúde, para mim a pedra de toque que vai poder dar legitimidade para tudo isso está no que é chamado controle social, que está no 8142, e que o terceiro palestrante abordou bem. Essas estruturas democráticas horizontais dentro do Sistema Único de Saúde é que fazem ele ter o fôlego que tem até hoje. Sem isso, se esse cara continuar extinguindo conselhos, extinguindo esses fóruns, como agora há pouco na área do trabalho o cara extinguiu as tripartites, de ESAT e outras coisas mais, no canetaço nas normativas, porque ele não conseguiu mexer isso em termos constitucional, aí sim, aí será a falência daquilo que a gente tem, e nós teremos que pensar em como retomar esse caminho, e será muito mais rápido. Obrigado. Bom, gente, vou tentar abordar algumas questões aí. Eu acho que o que Alcides coloca, até estava olhando a fala do André no final, você fez uma autocrítica do governo, né? E você foi governo. E eu percebi na sua fala essa autocrítica de quem foi governo e que se deu conta de que, de repente, enquanto governo, parece que se colocou numa redoma e não percebeu, né, que existia uma sociedade para o qual esse governo deveria estar, na realidade, né, trabalhando. A sua fala foi toda nesse sentido, né? Mas enquanto você estava lá e não sentia esses movimentos, nós estávamos aqui, eu nunca fui governo. Nós estávamos aqui fazendo o nosso papel enquanto entidades. Então, essa é uma questão importante, né? Das pessoas conseguirem fazer a autocrítica daquilo que fizeram errado, daquilo que ou não fizeram tudo certo. E uma coisa que a gente percebe, os governos que nós estivemos, alguns de nós não lá dentro, mas né? Nós trabalhamos com o primeiro governo Lula, nós estivemos juntos fazendo, né, a construção. O que a gente percebe é que nós tivemos vários problemas, digamos assim. O primeiro deles é as pessoas acharem que em assumir o governo a gente está assumindo o poder. Esse é o primeiro grande, né? Nós nunca assumimos o poder, porque o verdadeiro e único poder é o capital. Esse é o verdadeiro poder, é o capital. Nenhum outro tem o poder, efetivamente, de fazer, né, as mudanças. Você mesmo, fazendo a crítica, disse, nós não estamos sozinhos no governo. Nós temos que, né, tem as outras forças atuando e nós temos que atuar de acordo para manter esse equilíbrio de forças que vai manter o governo. Quem tentou, digamos assim, romper com essa situação se deu mal e a gente, né, sabe que acabou perdendo o dito poder, na realidade, perdendo o governo. Então, isso é uma coisa que acontece. A outra coisa que acontece é que quando a gente ganha um governo, nós ganhamos um governo, não um poder, grande parte de nós, dos quadros, você foi um deles, foi o governo. E nós precisávamos disso. Nós precisávamos que grande parte daqueles ativistas, daqueles militantes da reforma sanitária ou de outros movimentos fossem para o governo fazer a coisa acontecer. Para além daqueles que já estavam, acho que a Mônica colocou, né, colocou aqueles que antes mesmo do SUS ocuparam os espaços do Ministério. E uma das coisas que a gente sempre diz, a oitava conferência saiu, porque nós tínhamos pessoas lá dentro do Ministério que eram do movimento e que propiciaram, inclusive, que ela saísse nos moldes em que saiu. Então a gente precisa ocupar os espaços do governo. Mas, por outro lado, nós precisamos ter aqueles que ficam, como alguns de nós ficamos, e aí é um problema sério. Nós, em determinados momentos, a gente vivenciou muito isso,
a gente queria criticar algumas coisas que o governo estava fazendo, porque não estava conseguindo fazer na medida que a gente imaginava que poderia fazer. Nós éramos mandados calar a boca. Não falem, não pode criticar, é o nosso governo que está lá, não podemos criticar, temos que ficar quietos. Mas eu lembro muito bem que logo no início, acho que no primeiro governo Lula, ele próprio dizia, não sei se alguém lembra disso, ele próprio dizia, não se calem, vão para as ruas dizer o que vocês estão pensando. Movimentos sociais, vão para as ruas dizer aquilo que eu não estou conseguindo fazer, porque esta é a forma que eu tenho de conseguir avançar mais. Essa é a forma de eu fazer a pressão para efetivamente, né, enfim, conseguir alguns avanços, porque eu tenho as resistências. Então eu lembro muito bem que a gente ouvia isso, né, dele nos conclamando a dizer que o governo dele tinha esse ou aquele problema, ou ele estava conseguindo fazer esta ou aquela coisa. Então essa eu acho que é um pouco... E a gente em muitos momentos se retraiu para não ir contra o governo que a gente tinha eleito, o governo que a gente defendia, para não enfraquecer, porque alguns diziam isso, né? Você vai enfraquecer o governo se você apontar as deficiências e os problemas que o governo tem. Então a gente vive esse dilema, de uma certa forma, né, de estar ou não estar, de se contrapor ou não se contrapor. Bom, eu acho que o que foi falado muito bem, o Beck falou a questão, né, de tomar as ruas, da universidade tomar as ruas, por exemplo, eu acho que a universidade agora está tomando as ruas, né, eu estive nas manifestações agora, né, recentes, após os cortes de verbas, eu encontrei com colegas meus que nunca eu tinha visto em nenhum movimento, né, a minha estada na universidade, 30 anos como docente, colegas que jamais foram a uma assembleia, que jamais foram a alguma reunião, estavam lá na rua, gritando, esbravejando, né, em defesa, enfim, da liberdade da universidade, das verbas para a universidade, e um deles, inclusive, eu cheguei e perguntei, que legal te vi aqui, e ele disse assim, foi a minha filha que me obrigou a vir para cá. Ela disse assim, vai lá lutar porque é o meu futuro que está em jogo. Ela estava junto também, mas ela empurrando. Né? Então essas coisas acontecem, mas a universidade não pode ir para a rua apenas para lutar pelos seus direitos. Ela tem que continuar na rua lutando pelo direito de todos, pela democracia como um todo, pelo direito de todos, e não apenas quando ela, né, quando aperta, quando a gente diz, né, no nosso carro. Então, isso é uma coisa que eu acho que é importante. E o ministro falou muito bem essa questão que eu acho que realmente que está sendo feito, acho que foi, agora não me lembro qual dos dois que falou, o desmonte que está sendo feito legal, né? Está sendo por dentro da lei. E está sendo feito por dentro da lei. O desmonte de várias comissões, de vários conselhos que não eram estabelecidos por lei, que eram estabelecidos por portaria, por decreto, estão todos liquidados por um decreto. Eles só não conseguiram acabar com os conselhos de saúde, porque os conselhos de saúde têm uma lei. Mas, gente, ele está conseguindo mudar a Constituição. Será que não vai conseguir mudar essas leis? Não é impossível, não é? É mais difícil, mas não é impossível que também consiga, né, se derrubar essas outras estruturas de forma legal, como você falou, né, mas antidemocráticas no momento que está minando, está acabando com a participação social que é, né, sem dúvida, uma forma de resistência. Desculpa que falei mais. Eu queria, então, recorrer a essa autocrítica. Aqui eu vou fazer uma propaganda do livro. Desculpa, mas a gente precisa ser, enfim, divulgador e fazer marketing do livro que eu fiz junto com meus colegas do SEBRAE, que chama, olha só, os Movimentos Sociais e Institucionalização. Um dos capítulos é sobre o movimento sanitário, né? Mas também tem capítulos sobre movimento de mulheres, movimento da ciência social, movimento negro. E se a gente olha aos últimos 15, 20 anos, na verdade, desde a democratização, não só foi o movimento sanitário que entrou no Estado, ocupou os espaços, construiu
o seu projeto político por dentro das instituições. Essas brechas do Estado, se você imaginar então o Estado como um grande queijo cheio de buracos, certo? Esse Estado abre os seus pontos de acesso em alguns momentos para certos atores e fecha para os outros. E a gente está vivendo um momento de fechamento. Mais do que autocrítica, eu acho, eu iria mais na pegada do André e pensaria quais são as novas formas de ação, novas formas organizacionais que motivam a gente, que trazem mais gente nova para dentro de pautas que são antigas, certo? Eu acho que da mesma maneira, aí trago mais uma segunda imagem aqui para vocês, que é a imagem da lava. Imaginem então que o movimento social, ele é um vulcão, né? Então quando ele se mobiliza, vai para a rua, ele é como lava explodindo do vulcão. Mas se vocês lembrem bem a imagem da lava, quando ela se derrama pelo vulcão, imediatamente as suas bordas vão se consolidando, certo? Vão se petrificando. É o momento da institucionalização do movimento. Tem partes do movimento que entram no Estado, se transformam em instituições. Vejam o que aconteceu com o CONASENS. Era um grupo de sanitaristas super a movimento social que construiu sua institucionalização assim nos termos mais levados ao extremo, né? Então eu acho que o nosso olhar, mais do que para a autocrítica, tem que ir para os novos. Como que se organizam? Quais são as pautas? Qual que é a linguagem, certo? Lá está, eu acho que essa invenção, curiosidade, mais do que a autocrítica, porque eu tenho uma sensação, pelos estudos que a gente fez de movimentos sociais, que para que mudem as políticas públicas, a gente vai ter que institucionalizar nossas visões do mundo. A não ser que o mundo tenha mudado tanto que a gente vai construir tudo de uma maneira mais anarquista no melhor dos termos, ou seja, fora do Estado, com nossa própria ação direta, certo? Nossa própria autoajuda, autogoverno, mas nas margens do Estado. Não sei, ainda continuo institucionalista. Bom, fico muito feliz de ter conseguido arrumar um jeito de falar sobre um tema que para mim é caro e árido, que é a ideia de militância, e que parece ressoar com as preocupações que as pessoas estão tendo. Assim. Não foi fácil achar uma linguagem adequada para tratar disso, principalmente porque eu sou alguém que transita entre uma posição mais, vamos lá, a gente precisa garantir isso numa via institucional, e uma via um pouco mais anarquista, que eu prefiro a ideia de autonomista, que tenta respeitar a autonomia dos indivíduos numa perspectiva mais freiriana, que eu acho que esse é um pouco o desafio que está colocado, onde uma autocrítica me parece necessária, mas a possibilidade de saber que o caminho que a gente tem hoje, ele é tão importante quanto um dos únicos possíveis. No sentido de que, certamente, muita coisa ainda será desmontada dentro da legalidade que foi usada para montar. Porque, entendendo o Estado como uma arena, ele é um Estado de disputa. Teria toda uma discussão possível sobre essa ideia de revolução passiva, a ideia de hegemonia em disputa, mas a gente está vivendo um tempo de uma outra hegemonia. Mas que eu acho que é uma pergunta que me move e que eu lembro muito de ter começado a pensar nisso vendo as mães da Praça de Maio, lá na Argentina, da ideia de que como trazer pessoas para lutar pelas pautas que nos são caras e engajar nessa luta, mas não lutar como nós. A discussão sobre militância no meio desse contexto vem muito com um certo enrijecimento que muitas vezes se tem, que talvez até dificulte a ideia de uma autocrítica. E aí a ideia de que esses movimentos mais contemporâneos são mais efêmeros, que tentam trabalhar com questões de dia a dia e que brigam um pouco com essa institucionalidade que foi tão cara para gerações anteriores, está na ordem do dia. E me parece que é algo que é preciso reconhecer. E como qualquer opção, ela vai ter custos e benefícios. Acho que apostar totalmente na ideia de que agora seremos autonomistas, anarquistas, seria contraproducente, como talvez apostar a maior parte das nossas fichas na institucionalidade trouxe alguns efeitos colaterais indesejados. E esse é um dilema. É um dilema, não é algo que há uma solução sem custo.
qualquer um desses polos vai ter um custo. Eu acho que é interessante que a gente perceba os custos das nossas ações para seguir nos reorientando enquanto o mundo segue mudando. É o que eu consigo pensar de diálogo com as coisas que eu vejo. Mais alguém tem alguma pergunta para a gente abrir outra rodada? Interessante. Bom, boa noite a todos e a todas, presidente. Meu nome é Adair, faço parte do Núcleo de Coordenação Rural e Cruzeiro Fiscal. Referente a isso daí, não basta apenas saber, tu tem que viver aquilo ali. Cursos é muito bom, mas tu tem que verificar como é que anda aquela região, como é que anda a situação daquilo ali. Porque muitas vezes as pessoas estão num conselho como coordenadores, por exemplo, e muitas vezes naquela base ali, eles nem saem de casa. O povo tem que saber, mas o saber não chega a eles, porque tem outros meios da oposição no meio, verificando e dando outra informação que para eles muitas vezes é bom. E isso impede, muitas vezes, a luta do controle social para divulgar, interagir, ensinar aquelas pessoas o que é um controle para que eles venham com nós. É a mesma coisa assim, por exemplo, uma vez eu vi o judiciário do Estado, ele diz que tem crise no governo financeiro. Eu já digo que não. Como é que o judiciário, naquela época, como eles tiram das faculdades o dinheiro, e se dão 16,38% de aumento, e retomam novamente o auxílio moradia, eles não precisam. Enquanto atacam os grupos sociais, as pequenas verbas que o povo ganha para viver, e depois o povo vai atrás deles aí que nós temos uma crise. Eu não tenho crise nesse país. Por isso que tudo o que eu falo é, no caso, lute, brigue pelos seus direitos. Não fique parado, não fique calado, mas estude pelo menos um pouco em cima daquele direito para que eles não derrubem numa simples palavra. Ou seja, seria outra palavra, tiro no pé. E muitas vezes acontece isso, as pessoas vão com sede ao pote, mas não estão entendendo nem como lutar, nem como saber chegar. Eu verifico sempre uma situação, para depois eu chegar e dizer, está errada aquela vida. Nós temos que verificar tudo que vem para que não se desarme total. Tá bom, pessoal? Curso, capacitação, é tudo que eu tenho. E é esses cursos que eu faço aqui, que eu venho aqui, eu participo de todos eles sabem, eles conhecem, porque nós temos que saber. Isso que eu falo, em certas plenárias minhas, capacitação. Eu estou vendo, faz 3 anos que eu estou no conselho, e através disso eu vou continuar ainda. Porque o que eu estou vendo, eu acredito nas pessoas, e muitos deles estão vindo para o nosso lado, está aumentando a nossa militância, no caso, no controle social. Tá bom? Quanto mais curso, mais sabedoria, e o pessoal vai saber o que está certo e o que está errado e vão lutar pelos seus direitos. Boa noite. Eu sou aluno do 2º semestre da graduação de saúde coletiva e admito que não sou muito informado no assunto de como funciona o SUS, reforma sanitária e tudo mais. Mas, em meio às aulas que eu tive até agora, eu acabei tendo uma impressão de toda essa paixão que se tem na defesa pelo SUS. Porque, até onde eu vejo, assim como me foi dito que médicos deveriam seu lugar no mercado ao ir contra os mais médicos, acho que muitas vezes, acho que
pode ser que também esteja sendo feita uma mercantilização, sendo criado um mercado, ou defendido um mercado, da nossa atuação futura ao se defender o SUS. E o que eu queria perguntar é se alguém da mesa imagina que tem algum risco para as ideias que o SUS defende, que possa surgir dessa mercantilização da saúde pública. Obrigado. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Mônica. Eu acho interessante quando você citou que a nossa democracia especial ela não tem mecanismos que possam fazer a própria regulação desses períodos, como o que a gente vive, desmonte gradual. Então eu gostaria de saber quais tipos de mecanismos seriam esses, seriam possíveis de implementar para que pudesse ser feita esse controle e desse mundo, digamos assim. Ninguém mais? Alguém quer falar? Boa noite a todos e todas. Meu nome é Luciana, sou aluna do 5º semestre da saúde coletiva. Eu também queria complementar a pergunta do colega para a professora doutora Mônica sobre essa questão no país que a senhora citou, a Polônia e tal, se tem alguma perspectiva da experiência que eles já passaram nesse sentido assim, de reação nessa conjuntura atual. Quero dar uma palavrinha. Gilmar, vice-coordenador do Conselho Municipal de Porto Alegre. O tema é bem pertinente. Eu acho que avançou, sim, como a senhora disse, avançou bastante da 8ª conferência. E agora nós temos WhatsApp, temos a internet aí, que a gente bota lá, né? Mas eu acho que nós temos tendo um grande retrocesso. E se a gente não abrir o olho, vocês que são novos, estão estudando, se não partirem para a causa, para defender o Sistema Único de Saúde, que nem lá eu consegui viver, peguei um pedaço, aí no tempo que a gente era atendido do INAMPS, da carteirinha aquela, você pode voltar atrás se a gente não abrir o olho. Então, a gente vê que a gestão, ela enfrenta nós. A gente, temos o nosso conselho, funciona, temos um Conselho Municipal de Saúde porque nós garantimos na justiça e ele está lá na lei. Se não, já era, nós tivemos que tomar posse na rua. Vocês sabem se lembra, né? Então isso é bom a gente deixar registrado, porque nós lutamos por uma democracia que ganha isso há muito tempo que a gente lutou, né? Os outros antepassados, que eu era guri, mas os outros mais velhos do que eu lutaram para ter. Tem uns que não estão mais aqui. Para ter um Sistema Único de Saúde para nós, os mais novos. E agora a gente está vendo um retrocesso. Porque, como o nosso amigo que já foi, eu acho embora, ele disse que os postos de saúde e a atenção primária estão bem, eu acho que na visão errada, né? Porque o que a gente vê na atenção primária aí é um desmonte e a gente não chega lá. Então, para mim, está se havendo um retrocesso. E se a gente não abrir o olho, gente, a gente vai perder tudo aquilo que nós conquistamos. Obrigado. Eu usei o termo autocrítico intencionalmente, porque é mais perturbador, pelo menos mais desconfortável. Eu acho que se eu tivesse usado o termo praxis necessária, eu não feriria nenhuma suscetibilidade. Mas a questão é, existe praxis sem autocrítica? Ou qual seria a autocrítica da praxis, né? E aí eu acho que tem só uma dimensão da política que precisa ser analisada, que surgiu nos últimos 30 anos, surgiu não, mas ela se evidencia nos últimos 30 anos,
e não é típico da minha geração, das gerações anteriores, que é a ênfase na micropolítica. É a chegada, por exemplo, da psicanálise, da psicologia, para compartilhar ou para tensionar análises políticas que não era uma tradição na década de 70 e 80 e que trazem necessidades, né, e questionamentos e reflexões que entram nisso que eu estou chamando de necessária autocrítica, e não só de quem teve no governo, eu tive no governo também, no primeiro governo Lula, né, mas eu acho que o sentido aí do termo tem tudo a ver com o que vocês estão falando sobre como é que a gente vai lidar com o futuro. Vamos começar? Eu me sinto muito provocado por essa ideia de autocrítica, porque é muito a militância enquanto estratégia é uma estratégia de guerra. E autocrítica é dar bala para o inimigo. E se eu não posso errar porque eu preciso fazer tudo que é certo, porque se eu fizer alguma coisa errada, o meu inimigo vai perceber minhas fraquezas e vai me atacar, isso vai deixar a experimentação cada vez mais difícil. E aí eu me ligo muito com essa ideia de autocrítica, porque ela, para mim, enquanto alguém que se interessa por histórias, é condição para avançar. E a gente avança repetindo. A diferença se produz no meio da repetição. Nesse investimento na micropolítica, que envolve investimento no presente, que se tenta inventar no presente um futuro diferente. A geração, que não é a minha, mas que está aí, não está nem um pouco disposta a esperar uma grande revolução que resolva tudo. Não virá. Tá dando errado há algum tempo, não haverá alguma coisa que sanará de uma vez por todas as formas de opressão que tem no mundo. Acho que isso é uma dimensão nova da política e que a política institucional ainda tem muita dificuldade de dialogar com isso, porque ela tradicionalmente foi o campo das certezas. Ela é um campo que se constrói com as certezas que são colocadas em arranjos institucionais, que a gente hoje está vendo que tem algumas falhas que a gente não imaginava, inclusive quando eles são tomados pelas institucionais, e isso tudo está fazendo o mundo um lugar muito confuso. E eu acho que a autocrítica é uma ótima palavra, e eu tentei sair um pouco dela, porque ela tradicionalmente fica sendo avaliada como esse uso de chicote, mas não, a gente precisa saber o que não estava tão interessante para avançar, sob o risco de ficar preso num circuito de repetição. Eu acho que falar de militância para mim foi o meu jeito de, tendo me engajado com tudo nessa estratégia de ir pelo Estado, parar, ler um pouco o que está acontecendo e entender que outros arranjos estavam surgindo na minha frente por uma geração que não era minha, fazendo coisas que não era nada como eu tinha entendido, que não tinha quase nenhuma relação com tudo que eu havia aprendido sobre organização. Foi assim que eu me coloquei nessa conversa, foi para produzir alguma coisa disso, dessa autocrítica, não para dizer, eu errei, estava errado e algo assim. Então, é legal ter reconhecido essa autocrítica, porque a fala da Célia mostra que, bom, teve um esforço aí, que é um esforço coletivo, um esforço de, olha só, tem essa palavra sendo disputada, precisamos avançar um pouco, para não repetir achando que estamos inovando. Então, me parece que a gente está indo por uma linha muito semelhante e isso está em alta. Acho que tem formas surgindo aí, formas, arranjos e ideias surgindo, onde essa reflexão está mais presente, eu acho. Me parece. Mundialmente, não só no Brasil. Então, vou embarcar junto nessa autocrítica. Aí eu acho que você pegou uma coisa muito interessante. Porque, no fundo, podemos pensar que essa praxis dos anos 60 e 70, ela foi construída muito na interface com ciências sociais, com sociologia, certo? Excluindo muitos outros aspectos da vida social e da vida do indivíduo. De certa maneira, não fazendo autocrítica, mas autoanálise, nós ficamos presos a modos de atuação, não é por acaso que você citou Gramsci, certo? Calcados, enraizados numa certa literatura. Então, quando a psicanálise, a psicologia ou outras, ou neurolinguística, ou neurociência começam a entrar, aí acho que eles trazem novos olhares que permitem que a gente rompa com a praxis ligada a uma teoria.
Acho que talvez essa seja uma bela sacada para entender como trazer e como se ligar com novas gerações. Agora, voltando para as duas perguntas sobre, então, quais mecanismos, o Adam Przeworski é super pessimista. Mas, porque ele, como vocês capturaram muito bem, ou seja, ele mostra que na construção das instituições democráticas, como elas são feitas por camadas de legislações, leis que são historicamente construídas, certo? Então são camadas históricas diferentes. Dá, e principalmente com a ajuda dos bons advogados, dá para ler a legislação e puxar um fio que está lá, existe lá na legislação e promover uma mudança para desconstruir, para corroer a democracia. Então, não existe um sistema, eu diria, blindado suficiente democrático para evitar esse tipo de governo. Ao mesmo tempo, eu acho que são modos de proteção da democracia, que a gente, infelizmente, não por acaso são países muito jovens, né? Hungria, Polônia, Venezuela, certo? A própria Turquia são jovens democracias. A Polônia conquistou a democracia em 89. Então, as instituições democráticas não têm tanta legitimidade, não têm tanta penetração enquanto valor intrínseco. Intrínseco mesmo. Não vou viver sem poder judiciário independente. Eu vivi num país que o poder judiciário era dependente do executivo. Então, até girar essa chave dentro de mim, talvez eu nem consiga alcançar isso. Então, não é só institucionalização de poderes independentes, é quando que esse valor dessa separação dos poderes está no nosso tecido. Aí sim, uma visão mais psicanalítica ou psicológica dos indivíduos, certo? Mas só para dizer, eu não quero terminar com drama, queria só lembrar uma situação da história da Polônia recente. Em 2016, este governo da extrema-direita decidiu, então, entregar um projeto de lei que proibia completamente aborto na Polônia. Já é restrito, como é aqui, mas em nenhuma situação a mulher poderia abortar. Das três que normalmente existem, que é estupro e problemas de feto, etc. Então, mesmo que a mulher caísse da bicicleta e abortasse, ela poderia ser julgada e aprisionada. E aí, o que aconteceu naquele momento? Naquele momento, algum valor, aí sim, intrínseco aos poloneses, certo? Moveu a população para ir para as ruas, a gente chamou isso de protestos negros. Não eram só mulheres, eram homens e mulheres nos quais, de diversos, tanto os apoiadores do governo que está no poder, como os seus críticos, ou seja, foi uma causa, um valor, não sei se universal, mas intrínseco aos poderes, que foi mexido e que mobilizou durante muito tempo a população, e o PiS, o partido no poder, conseguiu perceber que aí não passarão e retirou o projeto de lei. Então, assim, pensando um pouco mais analiticamente, buscar enquadramentos, formas de pensar as campanhas que vão para além das polarizações. Porque a Polônia está tão polarizada como está o Brasil. Não dá para sentar na mesa com as pessoas apoiadores ou críticos do governo. Não dá. As famílias racharam, amizades acabaram. Então, essa procura de enquadramentos que vão para além das polarizações políticas, certo? E que busquem quais são nossos valores aqui no Brasil, a gringa falando, quais são os valores aqui no nosso país que nos unem apesar das diferenças políticas. Talvez fazer esse tipo de reflexão também ajuda. E de novo, ciências sociais não vão ajudar. E eu estou falando com vocês, não vão. Um pouquinho. Tá bom? É sempre assim no final do todo municipal. Eu vou tentar, já que ninguém acho que quis entrar nessa questão, eu vou responder um pouco aqui o estudante, quando ele fala da questão da mercantilização. Eu não sei exatamente qual é o sentido que ele tem, né, do processo de mercantilização do SUS, mas na realidade o SUS, ele, em primeiro lugar, ele não é um sistema como nós defendíamos, embora
Alguns acham que foi só na Constituição que a gente perdeu, não é verdade? O próprio relatório da conferência mostra que nós aprovamos na conferência a complementaridade do setor privado, né? Nós perdemos na disputa, nós perdemos enfim, isso já estava na própria conferência, a Constituição apenas consolidou isso. O SUS tem uma parcela, né, de participação do setor privado. No momento que tem essa parcela do setor privado, obviamente que existe por parte desse setor privado o interesse do lucro, né, é o interesse do capital. Então, quando muitas vezes a gente diz que o SUS é gratuito, ele não é gratuito, ele é muito bem pago. É claro que nós não despendemos um valor quando nos apropriamos dos vários serviços e ações que o SUS oferece, mas ele está sendo pago, sim, através dos nossos impostos, que revertem no pagamento de todos os serviços privados que são contratados pelo SUS, e também que os próprios públicos, né, que as unidades públicas de atendimento, de ações de saúde, também têm que adquirir, às vezes, do próprio Estado, né? Por exemplo, nós temos vários, na minha área, de medicamentos que são produzidos por laboratórios públicos, são vendidos para o próprio Estado, são vendidos, são comercializados. Então, existe muito recurso financeiro e alguns deles, né, vão, inclusive, grande parte deles, né, vão para o privado. Então, se isso é comercialização ou mercantilização, existe a comercialização dentro do SUS. Eu só não sei se ele pensou de uma outra forma, de, digamos assim, do SUS deixar de ser esse atendimento, entre aspas, né, gratuito, onde as pessoas não mais, né, teriam esse serviço, teriam que pagar. De uma certa forma, já no governo anterior e agora novamente está sendo colocada, os tais dos planos populares de saúde, onde estão induzindo as pessoas, né, com a questão de que o SUS não dá conta de atender a todos, então, né, busquem os tais dos planos populares, que são pagos, né, valores bem menores dos tradicionais planos de saúde, mas há um pagamento, né, por essas ações, por esses serviços. Então, mas temos que ter claro isso, né, o SUS ele gera muitos recursos, né, financeiros. Bom, eu acho que, não sei, né, acho que já estamos concluindo. Eu queria só, eu acho que voltar, né, à questão da unidade, e o André falou que a unidade às vezes não é possível. Eu acredito que a unidade no governo, ela é realmente muito difícil, né, por conta justamente das disputas, né, porque existem, o governo é muito difícil, a não ser no governo ditatorial, que tem, né, um único manto, uma única ideia, é capaz de, mesmo ali, talvez, não sei se a gente consegue a unidade, mas no governo democrático, dificilmente a gente consegue a unidade, porque existem várias forças em disputa. Mas quando eu me referi à unidade, eu não me referi à unidade no governo. Eu me referi na unidade para romper com essa situação que nós estamos, para, quem sabe, tirar este governo. Como é que nós vamos depois agir no futuro governo? É uma outra história. Mas para romper esta situação que nós estamos vivendo, para retirar estes governos, e aí eu não coloco só o governo nacional, né, o governo federal, eu coloco também o governo estadual, que também nós estamos passando, né, por situações bem complicadas, e o governo municipal, inclusive, né, o ano que vem nós temos eleições municipais. E eu acho que ele vai ser, inclusive, as eleições municipais de 2020 serão, se é que ela vai acontecer, porque já existem movimentos aí para que ela não ocorra, né? Mas se ela ocorrer, nós temos que garantir que ela ocorra, vai ser um grande momento, que eu acho, de nós demonstrarmos que queremos a mudança. E essa demonstração de que queremos a mudança, no meu entendimento, só vai se dar com a nossa unidade. Se
Se nós formos para a disputa dessas eleições não unidos, ou seja, fragmentados, todos nós que temos o mesmo sentimento, não conseguirmos nos aliar e nos juntar para realmente enfrentar esse momento, sem dúvida, não seremos vitoriosos, e uma derrota para nós em 2020 vai complicar e muito, né, o processo de resistência que virá em 2022, onde aí sim nós teremos, né, eleições mais gerais do país todo. E seria um momento em que a gente poderia, né, tensionar no sentido de fazer aí uma virada. Então é nesse sentido que eu falo e que, enfim, né, que o remédio para a nossa democracia seria a nossa unidade. Eu agradeço aos que estão ainda aqui resistindo, eu acho que isso é um bom sinal, mas sem dúvida aqueles que foram, tinham outras agendas a cumprir e com certeza estão juntos com a gente. Obrigada. Só para concluir, então, fazer os agradecimentos, agradecer a toda a equipe de organização do evento, ao professor Frederico Viana Machado, que é professor do bacharel de saúde coletiva aqui da URGS, também tutor do PET Participação e Controle Social em Saúde, que eu sou bolsista, eu e mais 11 bolsistas. Somos 12 bolsistas de 12 cursos diferentes, todos assistidos pela política de assistência estudantil, que também vem sofrendo severos cortes nesse governo, né, e viabilizou e viabiliza a formação de diversos estudantes carentes em todo o país. E agradecer aos componentes da mesa, né, a Célia, a Mônica e o André, que aceitaram o nosso convite. Agradecer a todos os presentes que participam e dão força nesses espaços de debate e afirmação da democracia, e frisar a importância da continuidade e da multiplicação desses momentos para reconhecer e debater as nossas políticas públicas e garantir a manutenção da participação e o controle social como um direito. E só relembrar vocês de pegar o certificado na saída, né? E uma boa noite para todo mundo, bom retorno para os seus lares, cuidado com a chuva.